Boa tarde aos que estão assistindo à TV Câmara. Quero inicialmente cumprimentar os vereadores que aqui estão presentes, o vereador Edson Santos, o vereador Eduígues Ferreira, o vereador Otto, que está aí no recinto. Também agradecer a presença do chefe de gabinete do prefeito Marcos Melo, o Romildo Campelo, a Rebeca, que é a secretária adjunta, a Paula, assessora de comunicação, e principalmente agradecer a presença do nosso secretário municipal de saúde, Henrique Naufel, que, como sempre fez, atendeu ao pedido da Câmara para estar aqui, para realizar os devidos esclarecimentos. Esta sessão, ou esta reunião, agradecer a presença do vereador Maurinho, que está chegando aqui. Esta reunião e esse convite feito ao secretário Henrique Naufel foi feito ontem, durante a sessão ordinária. Foi um requerimento verbal feito pelo vereador Eduígues Ferreira Martins, que foi aprovado por unanimidade, e por isso eu quero parabenizar e agradecer o vereador Eduígues, porque realmente é um assunto muito importante nesta nosso último dia de sessão plenária, e foi feito contato com o secretário Henrique, e ele, de imediato, como sempre fez, aceitou o convite e fará os devidos esclarecimentos. Então, vereador Otto, por favor, aqui. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Otto Rezende. Como nós temos a nossa sessão ordinária às 15 horas, então eu acredito que, primeiramente, eu vou passar a palavra para o secretário Henrique, para alguns minutos de atualização dos dados, né, atuais da cidade em relação à Covid-19. E, em seguida, eu abro a palavra para os vereadores que quiserem tirar dúvidas, ter informações, esclarecer, e para que a gente possa informar a população de Mogi das Cruzes da situação de hoje em nosso município. Então, quero já, de imediato, passar a palavra ao doutor Henrique e, mais uma vez, agradecer sempre a presteza em atender ao pedido desta casa nos esclarecimentos importantes para a população. Doutor Henrique, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Cláudio Meac. Desculpa, vou deixar um pouco o protocolo de lado, meu grande amigo Cláudio, de longa data. Tenho o prazer de conhecer há muitos anos, há pelo menos quase 3 décadas, e sei da importância sua para a saúde de Mogi. Já esteve sentado onde hoje estou e sabe da dificuldade e a responsabilidade do cargo. Otto, outro grande amigo de longa data também. Parabenizá-los pelo que fizeram até o momento. Aqueles que continuam, parabéns, Mogi precisa muito de vocês. E aqueles que estão saindo, que haja um breve retorno daqui 4 anos, mas vocês, tenho certeza, continuarão trabalhando por Mogi e principalmente pela saúde de Mogi. Colocando rapidamente o que tem havido, não fiz uma apresentação formal, porque sabia, primeiro, vocês nos avisaram ontem no fim da tarde, não haveria tempo hábil para fazer uma apresentação formal, e os números mudam muito rapidamente. E segundo, porque eu sei que hoje é a última sessão de vocês, então não queria me alongar demais, e vou dar uma pincelada do que está havendo nesse momento, e abrir para questões, se houver alguma questão dos presentes, ou se tiver alguma questão online também, eu estou à disposição. Resumidamente, hoje nós estamos com números de internação muito semelhantes ao fim de agosto, começo de setembro. Nós retornamos 3 meses, um pouco mais de 3 meses,
aquela primeira onda, se poderíamos chamar, que nem deixou de ser, não acabou para deixar de ser uma primeira onda, nós estamos com um repique que nos fez retornar ao fim do grande pico que houve entre julho e agosto. Nós estamos com números elevados de internação. Hoje, no serviço público, eu digo público, quando eu digo público, eu estou falando Hospital Municipal e Santa Casa, o Luzia de Pinho Melo. Nós fomos surpreendidos a semana passada com a intenção de sair do comitê gestor, ainda não entendemos porquê, oficiamos e ainda não tivemos a resposta, mas a gente tinha preparado já a cidade para um acolhimento aos munícipes sem que necessitasse exclusivamente desse aparelho importante, aparelho para a região. Hoje, dos nossos leitos públicos, nós estamos com os leitos de UTI com 73% de ocupação e leitos de enfermaria com 50% de ocupação. Lembrar para vocês que todos já sabem, mas na segunda-feira nós abrimos a Unicafísio como um anexo do Hospital Municipal. A gente já vinha trabalhando isso já bem antes da eleição, porque eu já vinha notando que os números estavam aumentando e que essa, vamos chamar de segunda onda, que aí todo mundo vai entender, que uma segunda onda viria, e os estudos mostravam, que é o que aconteceu lá fora, e a gente sempre se pautou no que aconteceu lá fora para antecipar aqui, que viria mais rápido e mais forte do que a primeira onda. Não haveria tempo hábil para licitar um hospital de campanha, e aqui abrindo parênteses, o Ministério de Contas do Estado de São Paulo aprovou o hospital de campanha na sua integralidade, em tudo que fizemos. Então, isso já é uma página virada, graças a Deus. E procuramos um ambiente que fosse confortável e no mesmo nível do Hospital Municipal, e achamos que a Unicafísio, pela proximidade, seria o local mais adequado. Precisava de algumas adaptações que foram feitas. Por exemplo, o ar-condicionado aqui, que é um ar-condicionado central, né? Lá nós temos um ar-condicionado, porque são 2 andares, que serve aos 2 andares, então eu não posso recircular esse ar. Nós tivemos que isolar o andar de baixo, o térreo, para que não houvesse contaminação do segundo andar, ou o primeiro andar, o andar onde continuará a fisioterapia. Então, o serviço do primeiro andar continua a fisioterapia e adaptamos 30 leitos de enfermaria ali embaixo. Também com a determinação do Estado de pararem as cirurgias eletivas, o que é um problema para a gente, mas nós aproveitamos esse momento até que retorne para usar o centro cirúrgico também do Hospital Municipal, já que não podemos utilizá-lo, com mais 15 leitos de UTI. De UTI não, de enfermaria. Com isso, nós ampliamos 45 leitos de enfermaria nesse tempo, que foi o que utilizamos no hospital de campanha, né? Nós tivemos um dia com um pico máximo por 2 horas e 50 leitos, e sempre abaixo de 40. Então, eu acho que supre as necessidades para o momento, como se fosse uma primeira onda. Além do mais, com o secretário Jean, que conhece, o secretário estadual de saúde, o Jean Gorenstein, que conhece muito bem a região, formado aqui, frequenta Mogi das Cruzes. Há mais de um mês eu conversei com ele e disse, a gente troca muita ideia, e falei que estava preocupado, que os casos iam aumentar, eu precisava aumentar o número de leitos de UTI também, e requisitei ao Estado, antes de todo mundo, 20 ventiladores. E esses ventiladores nós recebemos, já está conosco, faltaram algumas peças, nós já estão prontos para o uso, e para que seja considerado um leito de UTI, eu preciso dos monitores multiparamétricos que estão chegando até o fim dessa semana. Não dá para precisar hoje, amanhã, pode ser até que, enquanto eu estou falando, os monitores tenham chegado. Então, eu terei mais 20 leitos de UTI, além dos 34 que eu tenho lá em funcionamento. Nós vamos operacionalizar, de momento, os 34, mais os 90 leitos de enfermaria, que seriam os do Hospital Municipal com os 30 do anexo. Então, só o Hospital Municipal está com 124 leitos Covid exclusivo.
Isso já dá um respaldo bastante bom e seguro para a população de Mogi e região, que a gente sabe que, historicamente, desde o início da pandemia, houve uma flutuação pequena entre 30% e 40% de outros municípios utilizando a nossa rede de atenção. Além do mais, o que já foi proposto em relação ao Covid, o governo federal nos enviou, e nós tínhamos um deadline até a semana passada, na quarta-feira, que eles vão disponibilizar 5.000 leitos, então, para a próxima gestão, que para quem fica, né, 5.000 leitos de terapia intensiva, o governo federal, e perguntou a todos aqueles serviços que já tinham leitos de terapia intensiva destinados ao Covid, se havia interesse de manutenção. Eu conversei, na época, com o Marcos Mello, nosso prefeito, passei isso para ele, porque havia um fim para a gente poder enviar isso ao governo federal, que era na quarta passada. Imediatamente precisamos falar com o Caio Cunha, já conversamos com o Caio Cunha, expus a ele a necessidade para a região, que seria importante, e sei dos compromissos que ele tem com a população de Mogi para o mandato dele. Fomos até o hospital, ele, apesar de conhecer, mostrei como está a estrutura do hospital e como o pronto-socorro infantil permanece fechado, e o Procriança está dando um suporte muito bom e tranquilo. Não houve um aumento do número de atendimentos, a gente está conseguindo suprir a necessidade do pronto-socorro infantil no Procriança. A gente optou, então, por usar os leitos da observação infantil. Acho que todos os senhores conhecem muito bem o Hospital Municipal. Ali ele é muito bem dotado, observação infantil, para leitos de terapia intensiva, e o andar que seria de internação para a pediatria, que são 23 leitos, esse andar estaria destinado a cada leito a um leito de terapia intensiva. A estrutura do Hospital Municipal é muito boa, a gente consegue, eu sempre tenho usado a figura de uma régua móvel, eu posso aumentar leitos de enfermaria ou de UTI no mesmo leito, porque eu tenho suporte de gases, então é bem tranquilo para fazer isso lá, eu posso aumentar ou diminuir maior ou menor complexidade para o leito. Então, para o ano, a gente propôs ao governo federal 32 leitos de terapia intensiva, isso será pago numa parcela única, pelo que veio no decreto, uma parcela única, já pagando o ano inteiro. Como a gente sabe que imagina que a população, se Deus quiser, estaremos todos vacinados até o fim do primeiro trimestre, né? A gente espera que o número de internações caia bastante e que a gente não tenha que utilizar todos esses leitos durante todo o ano. Então, esses 32 leitos do Hospital Municipal ficarão à disposição do governo federal, e a gente vai receber à vista numa parcela única para poder suprir as necessidades do Hospital Municipal. Número de casos, números redondos, 12.000 positivos, que nós temos aqui em Mogi. A gente está atualizando no fim da tarde, então esses números são de até ontem à tarde, e 518 óbitos, o que dá uma letalidade para Mogi das Cruzes de 4,3, diferentemente do que está no SEAD. Se vocês entrarem no SEAD, vocês vão ver que a mortalidade lá, a letalidade dessa doença está maior, mas essa letalidade diz respeito a números atrasados. Quem atualiza, nós mandamos, mas como é um serviço terceirizado do Estado, eles têm um delay entre o que a gente envia e o que eles publicam. Esses são os números oficiais, com pente fino, que a gente vai buscar também de outros municípios, retira também da lista aqueles que não são nossos. Então, até o momento, 518 óbitos, com quase 12.000, dá 11.900 e poucos casos positivos de Covid. En passant, assim, em relação ao Covid, é isso, a facilidade de estar ao lado do Hospital Municipal, e por ser leito de enfermaria, a gente não precisa usar os carros do SAMU, a gente pode usar as nossas ambulâncias da CURI,
Então, é fácil pegar de um hospital para o outro, só não dá para passar pelo estacionamento, mas é uma meia volta e já está lá. E se houver necessidade de reinternação de caso grave, também é muito fácil trazer de volta. E temos uma base do SAMU também do lado, caso haja necessidade de uma piora imediata de retornar ao hospital. Era isso que a gente tinha proposto, independentemente de quem estivesse aqui, né, porque a gente achou que era importante para a região. E foi conversado isso tanto com o atual prefeito quanto o futuro prefeito, que essas eram atitudes imediatas que a gente precisava ter tomado até uma bem antes da eleição. Não estava preocupado, mas já estava preocupado com o número de casos que vinha aumentando. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Amanhã deve haver também uma reunião do Condemate, e onde estarão presentes todos os prefeitos atuais e futuros prefeitos e os secretários de saúde de todas as cidades do Alto Tietê, para que a gente discuta o que eles vão fazer, porque a gente já fez, a gente já está preparado. Eles mandaram uma planilha, estou conversando com a Rebeca agora, que eu preciso da planilha até às 16h, mas o que nós podemos ampliar, a gente não precisa ampliar nada, porque tudo que precisava fazer já foi feito. Enquanto eles vão correr atrás, nós já fizemos, já estamos com tudo pronto. E funcionando já. Ficou à disposição de vocês. Muito obrigado, secretário Henrique. Eu quero de imediato, até por conta do horário, só relembrar que esta reunião foi através de um requerimento verbal do vereador Iduígues, né, ressaltando a importância de esclarecimentos em relação à situação atual da Covid aqui na cidade, nesta nossa última sessão plenária, ordinária. Então, eu queria, primeiramente, passar a palavra para o vereador Iduígues, que foi o autor do requerimento, e, em seguida, eu passo a palavra para os outros vereadores. Agradecer a presença do vereador Protásio Nogueira, do vereador Farofa, né, que chegaram aqui enquanto o secretário estava falando. O Maurinho, já falei. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Nosso presidente, vereador Claudio Miak, o presidente da Comissão de Saúde, o Otto Rezende, doutor Henrique Naufel, muito obrigado pela presteza de vir a essa casa, porque ontem nós estávamos conversando numa reunião dos vereadores, hoje é o último dia do ano legislativo, e com tantas conversas, tantas informações, muitas vezes até desencontradas, da sociedade, nos preocupou sairmos de recesso e não ouvirmos o secretário de saúde, né, a maior autoridade de saúde do município, como é que está a situação da Covid em nosso município. Vereador Maurinho, vereador Edson, vereador Protásio, vereador Farofa, todos nós estávamos ontem, foi unânime a aprovação. São informações animadoras. Fico feliz em saber que estamos com 73% de ocupação das UTIs, né? Tanto da Santa Casa quanto do Hospital Municipal, mas existe um plano para ampliar o número de leitos de UTI, o que daria uma garantia de não entrarmos em colapso se, porventura, estourarmos, esses números vierem a estourar. Porque eu não sou profissional da saúde, me baseio muito pela mídia, e o que a mídia coloca é que o Romildo, que está aqui, chefe de gabinete do prefeito, também deve ter essas informações. O que a mídia fala é que é uma segunda onda avassaladora, terrível, pior do que a primeira onda. Né? E nós sentimos, como cidadão, a Covid chegando próximo, à medida que você vê gente próxima de você morrendo ou sendo hospitalizadas. Né? Então, eu fico contente, vereador Claudio Miak, com as informações,
sinto que nós podemos sair de recesso tranquilos de que existe todo um plano pensado, uma retaguarda. O secretário abordou a ampliação dos leitos de UTI a partir do espaço de fisioterapia, a partir do espaço da pediatria. Enfim, são informações tranquilizadoras. Nós estamos aqui com a TV Câmara, que a população vai ter acesso a essas informações, e isso faz com que nós possamos fechar o ano legislativo com essa tranquilidade, porque a Câmara Municipal é um dos poderes que tem responsabilidade com a gestão do município e com o bem-estar de nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Henrique, quer fazer algum comentário? A gente tem trabalhado tecnicamente desde o início. Eu sei que o ano foi muito tenso, principalmente da área da saúde, e eu que não estava habituado, né, ao torpedeamento, mas acho que eu consegui resistir, e você, Cláudio, e o Otto foram dois esteios, dois portos seguros onde eu pude me sustentar, porque conhecem bem a área, e com as mudanças que fiz na área da saúde, sempre foi com uma visão técnica, a vinda da Rebeca para ser minha adjunta, que realmente eu falo que ela é pequenininha, mas é um caminhão para trabalhar. Essa menina é fantástica, conhece a administração pública como poucos, né? Já permeou por vários setores, e eu sabia que a encrenca ia ser grande desde o início. Eu assumi na terça-feira, na quarta-feira virou pandemia, na quinta-feira eu vou chamar de Marquinhos, nosso prefeito, né? O Marquinhos foi, vai dar ruim. Eu falei, nós precisamos conversar, porque vai ser assim, assim, assado. No sábado nos reunimos, já tracei um plano para ele, isso tinha 3, 4 dias de secretaria. E não vai dar muito tempo, não, vamos nos antecipar. Por isso que não faltou leito, a mesma coisa que eu fiz agora. Enquanto o pessoal vai correr atrás de ventiladores, já estou com os meus 20 ventiladores no Hospital Municipal, de backup. E quando eu falei de montar esses leitos, que eu conversando com o Estado, não, você tem o Dr. Arnaldo como backup, falei, você não está entendendo, não tem, ainda não está montado. Que era uma ideia inicial e muito boa de se montar leitos lá de retaguarda, mas ainda não estão montados. Mas hoje de manhã já tive conversa com a doutora Vânia Tardelli, que é a diretora regional de saúde do Alto Tietê. Já conversamos, já estamos sentando para ver se a gente também amplia esses 30 leitos no Dr. Arnaldo, porque é uma retaguarda importante, a gente não pode esperar acontecer, a gente tem que se antecipar, porque é tudo muito lento, tudo quando se fala em Estado e município, não é uma morosidade por conta dos funcionários, mas por toda a burocracia, né? Então, eu tive que antecipar muito para eu poder chegar aqui hoje e falar, não, nós não vamos ampliar, porque a gente já ampliou tudo, vocês podem sair de férias, entre aspas, que ninguém vai conseguir sair, e a saúde não para, né? Quando escolhi fazer pediatria, eu sabia que não ia ter férias, e assim não tive ainda e não terei, e enquanto não acabar esse Covid, esse maldito vírus, ou diminuir a praticamente zero, a gente não vai sossegar. Depois a gente sossega um pouquinho, tira um pouquinho de férias. Obrigado, doutor Henrique. E só reforçando o que o vereador Edwiges falou, né, que a Covid ela está cada vez mais próxima de nós. Inclusive, eu estou interinamente na presidência da Câmara, exatamente porque o nosso presidente, Sakai, testou positivo, né? E só adiantando, ele não só testou, como ele está internando agora. Está internando. Tá. O Sakai está internando, está com 50% do pulmão comprometido, está bem, mas é prudente que fique em ambiente hospitalar. Então, eu só estava em dúvida se ele ia ficar no Hospital Municipal, que hoje nós não devemos nada para nenhum hospital particular da região, nem de São Paulo,
ou num outro hospital particular da região, que ele tem seguridade e aparentemente, ele estava em dúvida ainda, mas acho que ele vai para o outro hospital, mas até agora ele estava lá com a gente no hospital municipal. Bom, assim como ele, inúmeros munícipes, então fica aqui registrado o nosso desejo aí de recuperação total ao nosso presidente. Agradecer a presença da vereadora Fernanda e passar a palavra para o presidente da Comissão de Saúde, vereador Otto Rezende. Vereador Cláudio Miac, presidente da mesa, presidente da casa, secretário de Saúde Henrique Naufer, demais vereadores, demais autoridades. Eu, como presidente da comissão, sendo médico, eu tenho umas perguntas aqui que a gente sabe que o comitê gestor inicial, essas últimas 2 semanas, parece que teve algum conflito entre o comitê gestor e a Secretaria de Saúde, quando fechado o Hospital Luzia de Pinimelo, o pronto atendimento. E muita gente reclamou e parece que vai ser só em fevereiro agora que vai fechar. Então, isso é uma questão que a população tem nos perguntado, se a Secretaria de Saúde tem algum trabalho, e o senhor já adiantou aqui que está fazendo algum trabalho, para que, quando seja fechado, a gente tenha suporte para essa população que era atendida lá. O Hospital de Brás Cubas, que é o nosso hospital municipal, hoje está recebendo os leitos de UTI e outras enfermarias. E a gente sempre, sobre que algumas vertentes, sempre falaram sobre hospital de campanha versus hospital de Brás Cubas. E a gente sabe que hoje o hospital de Brás Cubas suporta essas enfermarias e essas UTIs. E a gente sabe também, foi comentado aqui, que temos o Hospital Dr. Arnaldo Pertucci, que é um hospital que pode dar retaguarda para que a gente possa, ali adiante, abrir de volta o Hospital de Brás Cubas para as cirurgias que nós sempre fizemos e para o ambulatório infantil. A gente sabe que os 11 leitos de pediatria que tinha no primeiro andar lá, agora estão sendo usados para a Covid, né? A físio também está sendo usado para algumas enfermarias. E a gente acredita que isso aí vai dar cabo, vai dar suporte para essa nova onda que estamos recebendo. Mas se existe um trabalho ali para frente para que a gente possa ter um hospital que está a 15 quilômetros aqui do centro da cidade, que é o Dr. Arnaldo, para que a gente tenha lá realmente, naqueles 60 leitos, um suporte para a Covid, para que a gente possa começar a pensar em ter uma certa normalidade na cidade quanto à pediatria, internação no nosso hospital. A gente sabe que ainda falta, recebemos 20 respiradores do Estado, faltam algumas peças, como o senhor disse, e que a gente espera que cheguem. A gente sabe também que nossa cidade de Mogi das Cruzes, a população com Covid tem ido nos hospitais, e a vereadora Fernanda aqui é uma das que foi no Hospital de Brás Cubas, e um mês antes eu fui atendido, muito bem atendido, e em meia hora eu fui embora. A doutora Fernanda aqui ficou quase 6 horas lá. E a gente não está fazendo mais o PCR, a gente está fazendo sorologia. Isso é muito importante, viu, vereador Eduígues? Ter diagnóstico preciso na hora do atendimento, para que a população, e ela tem procurado os vereadores, e essa é a nossa grande preocupação, viu, doutor Henrique, que ficam em casa, será que eu tenho, será que eu não tenho? Porque a sorologia, às vezes, demora um pouquinho, e sorologia a gente sabe que são anticorpos que vão ter depois de algum tempo de doença. Então, a pergunta que eu faço é se nós conseguiremos ter PCR para a grande maioria da população. A gente tem o PCR. Alô? Estão ouvindo? Não falta PCR, não sei de onde surgiu essa informação. Como disse o Diogo, são muitas informações desencontradas. Isso não é fato, né? O que está acontecendo é tudo uma questão de custo. Falta o dinheiro para fazer tudo do jeito que a gente queria ao mesmo tempo. Então, você tem que otimizar. São coisas diferentes, mas isso, se você quiser, eu posso discorrer, mas acho que vocês vão além das 3 da tarde aqui. Porque
para que serve o teste rápido, para que serve o PCR, para que serve a sorologia. Não é feita assim a coisa. O PCR é recolhido para todo mundo. O que está acontecendo é que antes nós pagávamos ao Einstein para fazer e a gente tinha 24 a 48 horas. E nós temos o mesmo exame gratuitamente pelo Estado. Então, não tem porquê a gente utilizar a verba municipal, sendo que é um dinheiro só para várias coisas. Então, o PCR está sendo feito sim, só que é encaminhado ao Adolfo Lutz. Mas, retrocedendo um pouquinho, falar do Arnaldo Pezzuti Cavalcante. O Arnaldo Pezzuti Cavalcante é um importante hospital de retaguarda da região, um aparelho do Estado, não é do município. Porém, pela primeira vez hoje, a doutora Vânia Tardelli me ligou, antes nós tivemos uma reunião da CIR, para conversar o que é que eu acho que a gente poderia fazer. Eu falei, poxa, que bom, hein? Vamos bater papo então, vamos conversar. Porque a região, não é se é do Estado, se é do município, está na hora da gente conversar. Eu falei, nós temos a grata satisfação de hoje ter um jacaré, que é o símbolo que a gente usa na medicina de Mogi, na Secretaria de Estado de Saúde. E, além de ser formado aqui em Mogi, ele é professor da Universidade de Mogi das Cruzes e é meu amigo particular. E não que ele vá fazer coisa diferente, mas o acesso é diferente. E ele sabe que eu sei os limites, assim como ele sabe os limites de lá para cá também. Então, quando a gente se fala, hoje eu já conversei com ele, converso com ele praticamente todo dia, a não ser quando é algo mais a longo prazo, a gente pega um fim de semana e fica 1 hora, 2 no telefone, discutindo justamente sobre o que está acontecendo em todo mundo. E é óbvio que a gente tem que aproveitar a situação de termos um secretário que conhece muito bem a região e sabe do que a gente precisa, e quando eu chegar para ele e falar, olha, a demanda é essa é aquela, ele sabe que eu não estou pedindo nada além do que for necessário. E foi por conta de, aí chegando, porque até agora estamos falando de Estado, o Luzia de Pinho Melo, o que aconteceu, houve muito ruído da imprensa, porque eu fui surpreendido, aliás, quando o prefeito que vai tomar posse me convidou para ser secretário, ele quis anunciar lá no Hospital Municipal, a imprensa me avisou que o fechamento do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo seria ontem, dia 15. Eu falei, não fui oficiado, não fui notificado, ninguém me ligou, não estou sabendo. E o pessoal alardeando que realmente ia fechar, e ia fechar. Eu falei que já tinha falado em uma reunião muito antes da eleição que não era o momento adequado, que eu era absolutamente favorável, e reitero aqui, é um hospital de nível secundário e terciário, que não precisa ter uma porta aberta para consultas comuns, e sim para urgência e emergência. Sou absolutamente favorável, mas, por vários motivos, não era o momento. Primeiro, nós estávamos a 1 mês e meio das eleições. Segundo, a gente já vinha notando que o número de doentes em relação ao coronavírus estava aumentando. E não era o momento, era absolutamente inadequado. E, com a eleição, nós não saberíamos o que ia acontecer. E foi o que aconteceu. 8 prefeitos da região não se reelegeram. Vocês todos que trabalham na administração pública, imaginem um prefeito sentando na cadeira, como o Caio, que trabalha como vocês, sentando na cadeira de prefeito, a encrenca que é do lado de lá. Todos vocês sabem, porque todos vocês frequentam o lado de lá da coisa e sabem qual é a dificuldade, até tomar pé. E isso porque ele ainda trabalha muito bem. Imagine os outros prefeitos. E isso aqui é um jogo de xadrez, ou aquele joguinho de dominó que você põe empilhado. Se eu derrubar o primeiro, cai tudo. E a gente sabe da importância de Mogi das Cruzes para a região. Então, eu falei, vocês não podem, e realmente eu briguei, mas briguei no campo das ideias. Alguns levaram para o lado pessoal, ok, continuo dormindo muito tranquilo com isso, porque eu brigo pela saúde de Mogi. Se alguém quiser fechar a cara e virar a cara para mim, problema nenhum. Não nascemos juntos, mas pela saúde de Mogi, acho que o secretário, não Henrique, o secretário, quem estiver lá, como você já teve, Cláudio, tem que brigar pela saúde de Mogi, e era absolutamente inadequado.
Não tive a menor vergonha de conversar com o secretário de Estado de Saúde, falei, vocês precisam rever essa data, porque é impraticável fazer isso agora. Pelo momento, nós estamos com os números crescentes, não é adequado você tentar mudar alguma coisa para a região. A gente sabe que 40% do pessoal que vem aqui para o Luzia é de outras regiões que não têm aonde. Nós temos. Já respondendo agora em relação ao município, nós não temos problema nenhum de atender esses municípios nas UPAs, nas UBS, porque nada parou durante a pandemia. Parou por um momento enquanto não sabíamos o tamanho da encrenca que seria. E fomos os primeiros da região toda a voltar a atender as especialidades. Por quê? A gente viu que as comorbidades eram principalmente as doenças cardiovasculares e diabetes. Então, seria um contrassenso, eu sabendo que essas duas as maiores comorbidades, eu com o ambulatório para funcionar e o médico não atendendo, sabendo que era o que mais piorava a doença. Eu tive que voltei antes de todo mundo. A gente tem procurado trabalhar dessa maneira. E eu quero ressaltar que o Hospital Luzia de Pinho Melo foi um grande parceiro desde o início. Não é um hospital regional, ele não é um hospital de Mogi das Cruzes, atende a toda a região. Fiz o pedido até pessoal, em público, numa live, numa reunião, não era da CIR, mas era de todos os hospitais, justamente na segunda-feira de manhã, para que a gente continuasse junto, para que eles se mantivessem, mas eles se calaram. Ok, Mogi não vai parar. Eu tenho muito mais leitos destinados ao Covid lá do que com ou sem o Hospital Luzia de Pinho Melo. E já respondendo a você, e por isso que eu quis conversar com o prefeito que irá tomar posse, porque era importante esses 32 leitos que eu falei anteriormente. Eu, bloqueando um andar, que seria o da pediatria, de internação com 23 leitos, e a observação, que é da pediatria, eu fico com todo o hospital livre para poder trabalhar. Então, eu consigo liberar o centro cirúrgico, consigo voltar às cirurgias. Além disso, antes de tudo isso, eu tinha 15 mil consultas de clínica médica represadas, que eu já estou atendendo. Tenho outro tanto não, menos, tenho 6 mil consultas de ginecologia obstetrícia, de ginecologia para serem atendidas, que também estamos tentando fazer um mutirão para começar já dentro desse mês ainda, se possível. Então, a gente sabe o que nos espera e estamos tentando nos antecipar a tudo. Também melhoramos, já para vocês saberem, nós temos 8% só de atenção básica de cobertura no município. 8%. É uma das piores do Estado. Nós já aumentamos de 12 para 43 pedidos, que foi na sexta-feira, de atenção básica para o governo federal. E é importante para vocês, porque é dinheiro que é do município, né? É do Tesouro, porque se não houver atenção básica no município, não vem dinheiro do governo federal a partir do ano que vem. E aí vão bater aqui na porta, vocês vão bater na porta de lá e vai ser aquele, tira dinheiro da onde? Então, a gente está trabalhando, e trabalhando muito, não só com o Covid, mas, apesar do Covid, a gente está trabalhando para ter uma saúde, com toda essa situação que passamos esse ano, muito melhor no ano que vem. Obrigado, doutor Henrique. Nós temos mais 10 minutos. Quero agradecer a presença do vereador Rodrigo Valverde e vereador Marcos Furlan, e passar a palavra ao vereador inscrito Edson Santos. Se tiver mais algum vereador que queira fazer uso da palavra, só avisar, lembrando do nosso horário, né? Vereador Edson. Boa tarde, presidente Claudio Miak. Em nome do presidente Claudio Miak, eu cumprimento a todos os vereadores presentes, secretário, Rebeca, vereadora Fernanda, os demais, Romildo. Secretário, a gente lamenta, assim como o senhor deve ter lamentado também, que houve essa mudança no Luzia, sem falarem com o senhor, assim como acho que a vereadora Fernanda pensa como eu, porque a gente estava junto, a gente também lamenta que esses leitos do Arnaldo ainda estejam lá, que nós visitamos na época, no início da pandemia, e estava praticamente tudo, o leito, né, todo aquele
complexo montado, com móveis, com tudo, faltava passar uma fiação para alguma coisa que eu não lembro o que era, e lamentável que até agora realmente... Oxigênio, não tem oxigênio. Então, mas são meses, né? Infelizmente, essa relação, às vezes, do Estado com a cidade acaba prejudicando o município. Por outro lado, assim como o vereador Eduígues também falou, a gente fica até mais confortado aí, sabendo que a preocupação da secretaria em se manter todo esse atendimento. Eu sei que nos gabinetes de todos os vereadores que estão aqui, tenho certeza disso, que todo dia surge algo com relação à Covid, todo dia, ou com relação ao atendimento na UPA, ou às vezes a demora um pouco. A gente sabe que o PCR agora aumentou um pouco o prazo de saída do resultado, né, que era 7, 8, hoje já deve estar em 13, até pelo número elevado de exames, creio isso. Mas, de qualquer forma, para nós aqui, enquanto vereadores, legisladores, é importante a gente estar a par do que está acontecendo, até para tirar as dúvidas da população. Uma curiosidade, secretário, o índice de letalidade da cidade fica muito próximo, ou às vezes até um pouquinho maior que a cidade de São Paulo? Fica, mas é o que eu te falei, são números que a gente não tem acesso. Os meus números são diferentes, são reais, isso eu tenho dito desde o início, são números reais, eu não tenho colocado nada debaixo do pano, nem número de leitos, nem quando a ocupação era alta. A Paulinha mesmo me perguntou, mas você vai pôr que é 91% de ocupação de UTI? Eu falei, vou pôr, porque a população tem que saber, mas que a gente está trabalhando para aumentar. Sempre aquela régua móvel. Eu não tenho preocupação, não haverá falta de leito se continuar da forma que a gente está trabalhando. E o PCR, eu só quero deixar claro para vocês, hoje a gente já tem uma expertise em relação a essa doença e não é necessário o PCR para a gente dizer que o paciente tem Covid. Então, se ele tem pulmão de Covid, com uma tomografia, quem de vocês que chega em qualquer lugar aqui sai fazendo uma tomografia? O Hospital Municipal, acho que todos vocês que passaram com sintomas foram lá e fizeram uma tomografia para ver se, mesmo sem sintomas importantes, vocês fizeram a tomografia para ver por quê. A gente quer antecipar. Então, hoje, isso está já com uma atribuição federal, você pode diagnosticar sem o PCR ou sem um exame laboratorial. E a gente tem feito isso bastante, porque dá agilidade. A dificuldade é do Estado de conseguir, porque o volume tem aumentado bastante mesmo. E, como eu falei, eu gostaria muito de ter um PCR desse express, né? Rapidinho, chega lá, em 12 horas está com o resultado. Mas não ter feito a diferença de ter ou não ter o PCR para o paciente ser ou não ser tratado. Isso que eu gostaria de ressaltar. Sim. E agora, só para encerrar, doutor, eu acho que o senhor pode ajudar, né? Eu tenho certeza que também isso surge aqui nos gabinetes, né? A preocupação que o familiar tem, por exemplo, no hospital, vou falar de hospital municipal, porque no Luzia é muito complicada essa relação do hospital com o familiar de paciente internado, né? E às vezes acontece isso também no municipal. Sim. Que quem tem a gente que tem mãe, eu imagino ela internada, e às vezes a falta de informação para a família, né? Se a gente conseguisse melhorar um pouco essa relação hospital, família, eu acho que não sobraria aqui. Às vezes eu sou obrigado até a agradecer em público aqui a Rebeca, que é tão prestativa com essa casa, assim como a doutora Nenê também sempre foi com a gente, e de buscar alguma informação, sendo que eu acho que deveria ser uma rotina até normal do hospital com os familiares do paciente, né? Depois eu posso até te mostrar aqui as trocas de informações. Isso, sim, é importante, porque a gente tem que se enxergar do outro lado, né? A ansiedade de um familiar, porque é uma doença terrível que não segue nenhum protocolo, então você está muito bem hoje, amanhã você pode estar entubado. E essa ansiedade do ente querido estar internado e não saber o que está acontecendo, isso eu tenho passado diuturnamente ao pessoal do hospital. Tem funcionado bem, mas existem plantões que
pela urgência, talvez, ou pelo tempo perdido com o paciente, perdido entre aspas, né, com o paciente mais grave, pode ter passado. Hoje mesmo eu estava trocando ideia, às 5h30 da manhã, com a diretora do hospital, porque uma paciente me procurou, aliás, um parente de paciente me procurou, mandando mensagem, que não me conhece, mandou e falou, olha, aconteceu isso, descreveu direitinho, isso realmente não pode acontecer. E o lado humano não pode ser, em hipótese alguma, relegado ao segundo plano. A gente sabe, a gente tem a tranquilidade técnica de que está fazendo todo o possível e impossível para que esse paciente seja bem atendido. Mas os pacientes têm que ter esse conforto que a gente está fazendo bem. E isso é que, às vezes, peca. Mas eles estão sendo, no bom sentido, com a orelha puxada, quase que... Não vou dizer que é todo dia, porque, graças a Deus, isso tem sido pontual. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson. Nós temos mais 5 minutinhos. Algum vereador para se manifestar? Vereador Rodrigo Valverde, 1 minuto para a pergunta, 1 minuto para a resposta. Com réplica e tréplica ou não? Boa tarde, boa tarde. Aguardando esse momento, né, Protássio? Obrigado, secretário, por nos atender aqui. É um anseio generalizado aqui. Sempre falo que a Câmara é a caixa de ressonância, já que vocês são da saúde, é a caixa de ressonância da sociedade. E a gente vê números muito grandes, né, aumentando diariamente, tanto de letalidade quanto de contaminação. E a gente vê os dados, né, tem que ser assim mesmo, parabenizo por ter a transparência, o poder público não pode esconder da sociedade os problemas, e a gente vê aí mais de 90% já das UTIs ocupadas. É caso de locar mais um hospital de campanha com UTIs, ou não? A cidade está preparada para que não precise? A gente... Gostou da pergunta breve, presidente? Não, eu gostei porque a resposta já foi dada inicialmente. O número já caiu, a gente está hoje com 73% de ocupação de terapia intensiva, mas a gente tem 20 leitos de UTI preparadinhos se houver necessidade, então isso vai cair rapidamente. Então, estamos com 50% de ocupação de enfermaria, 50 e pouquinho, que eu fechei o computador, mas é na casa de 50 abaixo de enfermaria. Então, eu consigo, sempre usando aquela régua móvel, aumentar a terapia intensiva e diminuir a enfermaria sem problema algum. E não, o hospital de campanha não daria tempo para a gente fazer com a força que está vindo essa... Eu não vou chamar de segunda onda, eu falei aqui segunda onda, mas chamar de repique da primeira. Não dá tempo, até licitar, fazer tudo, e já, que você também não estava quando eu respondi, o tribunal... Não, mas eu imagino que a correria é grande. O Tribunal de Contas, o Ministério de Contas do Estado, que já nos forneceu, inclusive foi antes até da campanha, antes do término da campanha, a aprovação de todas as contas do Hospital Municipal de Campanha. Mas ali já é uma página virada. O que nós utilizamos lá, só rapidamente respondendo, o que nós utilizamos lá no Hospital de Campanha foi, no máximo, a média era de 34 a 40 leitos, e eu já ampliei 45 leitos já, quer dizer, eu não estou esperando o repique, eu já ampliei. Se vier o repique, eu já tenho os 45 leitos. A Unicafísio já está funcionando, e ontem estava com 7 pacientes e está preparada para receber 30 pacientes de enfermaria. Então, eu não estou esperando acontecer, a coisa já está pronta. Se vier, a gente já está preparado. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador Valverde, cumpriu o tempo regulamentar. Eu quero, então, encerrar essa reunião. Em nome do vereador Iduígues, que foi o autor do requerimento, agradecer a presença de todos os vereadores e, principalmente, agradecer a presença do nosso secretário do Covid, né? Secretário de Saúde, Henrique Naufel. Alô?
o Caio me convidou, eu perguntei a ele se ele queria um piloto de Covid ou ele queria um secretário municipal. Ele falou secretário, eu falei, então eu topo. Pô, Então, pra pilotar agradecer crise, não. agradecer ao secretário Henrique pela presença e, com certeza, exercendo um excelente trabalho aí perante a saúde da nossa cidade. A todos, muito obrigado. E agora, às 15 horas, nós iniciaremos a sessão ordinária, a última do mandato. Obrigado.